mais graça. Mas a galera chega como se tem... tivesse... Nossa, eu tô afetando... Porque afetando muito, tem uns cara. que são muito engraçados, umas zoeiras muito engraçadas. Por exemplo, uma que, cara, eu ri de assistir o vídeo de novo. Era um cara me zoando quando eu fui no Flow, eu fui explicar a teoria dos jogos, eu me embaralhei todo, cara. Ficou ridículo aquele negócio. Aí o cara fez uma montagem meio com a Dilma. Assim, Você tá pronto pra explicar agora ou não? Tô, cara. Então mas você lembra, sabe o que é a teoria? Sei. Isso é muito louco. Tem no livro, inclusive, do Richard Dawkins, que ele é um dos primeiros caras que descreve isso do ponto de vista biológico, né? Tá. Por que nós temos 5 dedos? Por que as coisas são assim, né? E ele explica por que as espécies são desse jeito, é maravilhoso. É basicamente o seguinte, imagina que tem uma máquina aqui. Vamos lá, desafio, hein? Aí essa máquina, eu vou jogar com um jogador que eu não conheço e é importantíssimo que eu não saiba o número de jogadas que eu tenho. Tá. Então eu vou jogar X vezes, eu não sei quantas vezes eu vou jogar. Você nem essa conhece máquina. o seu competidor. Eu tenho que colocar uma moeda nessa máquina. Se eu colocar uma moeda e você colocar uma moeda, eu ganho 2 moedas e você ganha 2 moedas. Nós dois saímos ganhando. Olha que bom, eu vou colaborar, vou colocar uma moeda, você vai colocar uma moeda, eu vou ganhar 2, você vai ganhar 2. Olha que bom, nós dois colaboramos, nós dois vamos ganhar. Se você coloca uma moeda e eu não coloco uma moeda, ou seja, eu te trapaceei, o que acontece? Você não vai ganhar a sua moeda e ela vai vir para mim. Então eu vou ganhar 3 moedas. Já tinha moeda lá, então? Não, esquece. É É uma coisa suposta. Eu não pus a moeda, eu te trapaceei. Você pôs a moeda. Eu ganho 3. E eu ganho 0. E aí é o terceiro ponto. Se você põe a moeda e eu não ponho, eu perco a minha moeda. Ou seja, nesse aspecto, o que acontece? Se nós dois cooperarmos no escuro, às cegas, eu não sei se eu vou com quem eu vou jogar. Você ganha menos. Nós dois ganhamos, mas ganhamos. Tá. E nós podemos ficar nesse jogo infinitamente. Se eu te trapaceio, a recompensa é muito maior. Eu vou ganhar o dobro. Só que se eu sou trapaceado, é muito ruim, porque eu vou perder a minha. Entendi. E aí, vamos supor que eu tenho um número de... Isso é usado também na... Não, eu vou te explicar onde ela chega. Não, mas pelo que eu sei, é no lance de confissão, né? Os caras usam muito essa teoria do jogo. Depois eu te falo. Eu não... De um cara premiar, se você entregar primeiro... Sim, essas coisas, não, mas isso já não é tão teoria dos jogos. O lance é o seguinte, eu não sei quantas vezes eu vou interagir com você. Tá. Então, você começa a criar simulações de computador que tem personalidades. Então, por que eu não posso saber o número de jogadas? Vamos supor que eu tenho 10 jogadas. O que eu faço? Eu jogo 9, na última eu não jogo. É claro que eu não jogo. Por quê? Por que eu vou jogar o último? Por exemplo, pus moeda 9 vezes e ganhei as 9 vezes. Tá. Agora é a 10ª. Pra que eu vou pôr? Eu não ponho. Não vou arriscar. Agora, se eu não sei quantas vezes a gente vai interagir, você começa a criar personalidades. Você tem, por exemplo, o rancoroso. O rancoroso é o seguinte, eu vou colocar moeda. Se você me trapacear uma vez, eu nunca mais vou colocar. Eu sou rancoroso. Entendi. Aí você tem a outra personalidade, que é a que vai trapacear primeiro, que é o trapaceiro. Você tem outra personalidade, que é o otário, que é o que sempre vai colocar independente de tudo. Você tem o outro, que é o sempre trapaceiro. Você tem o tolerante, é o cara que tolera uma vez. Pô, você me enganou uma vez? Eu não vou colocar na próxima, mas na outra eu vou voltar a colocar. Te dei uma lição. E assim por diante. E aí, eles fazem uma simulação de quem ficou com mais moedas ao final de interações infinitas sobre todas essas personalidades, que tem várias. E qual é o... E uma coisa interessante é o seguinte, o otário é o que mais perde. Claro. Só que as personalidades que primeiro trapaceiam também perdem. No final das contas, o cara que ele é, numa certa medida, rancoroso porque ele é honesto, não vou trapacear primeiro. Ele é rancoroso porque ele não é otário. Se você me trapacear 2, 3 vezes, eu vou parar. Mas ele é em algum aspecto tolerante. Uma vez eu tolero, ou 2 talvez. Esse é o cara que mais ganha? Esse é o cara que mais ganha. Esse é o cara que mais ganha. Isso quer dizer o quê Isso quer dizer o quê? Para uma sociedade, e aí, cara, essa teoria deriva para tudo que a gente tem na sua vida, tanto de comportamentos humanos, quanto de padrões biológicos que a gente tem visto. Para uma espécie funcionar, para uma sociedade funcionar, seja humana, seja de qualquer animal, essa teoria tem de estar em equilíbrio. Então, quando você pega, por exemplo, animais canibais, você nunca vai ter numa mesma espécie mais de 25%, por exemplo, desses animais cometendo canibalismo, senão a espécie se destruiria. Entendi. Então, ele vai explicando como isso sempre vai se equilibrando. E na teoria dos jogos é a mesma coisa para a nossa sociedade. Então, nós temos de ter... Esses personagens têm sempre. Tem que ter um pouco do cara que é o otário, sempre do cara tem. que é o... O lance é o seguinte,
Para uma sociedade ela ir para frente, ela ser virtuosa, você precisa ter pelo menos 75% destas pessoas acreditando que você colocar uma moeda e colaborar, a colaboração É melhor. é melhor do que você ser sempre trapaceiro. Entendi. Então, nós vivemos numa sociedade humana cuja maioria, a enorme maioria das pessoas não querem o caos. É. A maior parte E é das verdade pessoas isso. querem a ordem. É. Muito mais do que 75%. A gente só vê uma bolha pequena, mas não é Exatamente. isso. Tanto que se você pegar o seguinte, as forças as forças de força mesmo do Estado, em números, são infinitamente menores do que o resto da população. Claro. Então, se nós legitimamos essas forças e elas conseguem manter uma certa ordem, significa que a maior parte das pessoas acredita e legitima essa ordem. Não sei se está muito complexo o papo, mas eu pelo menos estou entendendo. o lance é esse, né? O lance é que essa teoria dos jogos ela é muito bem colocada. E eu, na minha vida... Mas levando isso para um cargo executivo, Sim. se você premia essas pessoas que são honestas e não sei É o quê, você mantém esse negócio funcionando. Se você premia a trapaça, você deixa isso sempre capengando, sempre tá devendo dinheiro, sempre tá, não é? Se a máquina E tivesse meio um os Estados defeito, Unidos trabalha assim, ela premia que o pessoal seja mais honesto, que faça as coisas certas. Nós sempre buscamos isso. O problema é que às vezes a nossa interpretação do que é premiar a trapaça é diferente. Então vou dar um exemplo para você. A meu ver, o nosso sistema penal hoje, nossa legislação penal, o nosso Código de Processo Penal, ele premia a trapaça. Por quê? Porque, por exemplo, se você mata uma pessoa, Tá. você vai pegar, você teve um bom advogado, você pegou 5 anos, você ficou 6 anos, você cumpriu um sexto da pena e 1 ano você está livre. Você mata um cara em janeiro, Entendi. em dezembro você está livre. Né? Isso premia, né? Para muitas pessoas não. Você pegar uma Maria do Rosário, por exemplo, ela fala, não, isso não é premiar a trapaça, isso aí é você ter uma vista mais humana e tal. Então, o problema não é não querer privilegiar a trapaça, ninguém quer. O problema é a interpretação do que é premiar a trapaça. Você entende? Então é uma coisa mais complexa. Que então, a gente aqui no Brasil tá sempre numa briga de o certo é o errado e o errado é certo. Sim. Entendeu? O cara que tá saltando aqui na minha rua, entraram 3 caras com fuzil e fizeram de refém um casal de velhos. Vai ter gente que vai falar que esses caras estão certos, são vítimas da sociedade. Sim. Mas e essa mulher que tava tomando coronhada na cabeça, que quase morreu e tal, entendeu? Exatamente. Ah, não, mas ela é rica, por isso que... Não... Então, aqui no Brasil meio que premia esse tipo de coisa, exatamente. Né? O que eu acho um absurdo. É. Exatamente. Então, é isso. Nossa, hoje eu consegui explicar a teoria dos jogos de uma maneira... Eu, pelo menos, entendi. Que bom, cara. Mas eu tinha lido sobre a teoria dos jogos no caso de você pegar confissão entre... Por exemplo... sim. Você entendeu? Eu jogo com aquele cara. Sim. Se aquele cara te entregar, ele tem uma redução de pena X. Se você entregar ele, você tem uma redução assim. Então, o cara que... Só que você tem que entregar primeiro. Só que o cara que entrega primeiro, e os dois entregar, nenhum tem nada. Exatamente. Se os dois entregar ao mesmo tempo. Então, o cara fica naquela... Eu entrego primeiro, mas ele não pode entregar. Só voltando para a política, a nossa ferramenta de delação premiada, tá? Ela simplesmente perdeu força por causa de uma lei que o Bolsonaro sancionou. Mas só para lembrar você mesmo que é isso? bolsominion. Qual foi a lei, cara? Uma das leis foi que a prova não pode ter... A prova da delação premiada, ela não vale mais. Ou seja, fudeu, né? Pois é. Porque era uma força que o cara tinha. Fala assim, cara, você vai estar fudido aqui, foi pego e tem prova. Isso não passou a valer ainda, porque o ministro do STF sentou em cima, né? Eu não vou lembrar agora o ministro exatamente. Esse modelo veio da Itália, né? Para os caras que eu acho que era, que os caras pegavam mafioso com essa delação premiada e tal. Eu não vou saber a origem, cara, mas é um mecanismo muito inteligente que, infelizmente, a gente deixou de ter. Você acha que limitação de delação premiada é um absurdo. Eu lembrei agora desse negócio.